146 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 847 Uma mulher boa. 2 Autor: o próprio Victor sublinhado Esman fala clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Faça um bom trabalho e eu despertarei o genes Elizabeth em um ser escolhido pessoalmente por você. Você. Maia regalou os olhos ao ouvir tal absurdo. Mesmo que ela não tenha dito nada, sua linguagem corporal gritava: como ele consegue fazer isso? Victor, como mestre em leitura de linguagem corporal, entendeu muito bem o que ela queria dizer. Você esqueceu quem eu sou, Maia. Ele acariciou a bochecha de Maia e olhou para ela como se ela fosse muito fofa por ter esquecido algo óbvio. Maia sentiu vergonha por ter esquecido algo tão óbvio. Antes de ser um dragão, ele era um vampiro. E não um vampiro qualquer, ele era um vampiro progenitor, um ser que poderia influenciar as almas. A alma continha todas as informações sobre um ser, e para alguém como Victor, que poderia ditar a alma como quisesse, bastava tocar um ser e trazer à tona suas características mais fortes. E foi isso que ele fez com Liliana. Ele elevou seu potencial. Este foi um teste para a própria Maia e para a Liliana. Ele não poderia adicionar nada que não fosse sua essência, mas poderia pegar algo que já existia e trazê-lo à tona. Para Victor, despertar os genes Elizabeth dentro de todo o clã Licos foi muito fácil de fazer. Maia agora entendeu muito bem a proposta de Victor. Livre-se do lixo, mate-os, faça-os desaparecer, aposente-os, não me importa como você lida com isso. Basta se livrar do lixo. Não quero mais ver nenhum deles perto de você. Você é minha, Maia. A respiração de Maia praticamente parou quando seus olhos se dilataram e os pelos de seu corpo se arrepiaram. Desejo, obsessão e luxúria foram vistos em seus olhos. Um traço de racionalidade era visível em seus olhos, mas era tão pequeno que era insignificante. Bidovro.nt Agora que seus sentimentos ocultos haviam recebido permissão para agir, não podiam mais ser contidos. Ou você é contra? Não, eu não sou. Ela estremeceu quando sua voz saiu submissa. Ela odiava, mas ao mesmo tempo adorava. Victor sorriu. Bom. Muito bom. Ele se aproximou ainda mais do rosto dela. Vendo esse gesto, por um momento, seu coração ficou um caos. Ele vai fazer isso aqui. Agora. Na frente de todos. Ele é tão arrogante. Eu adoro isso. Maia fechou os olhos, pensando que ele iria beijá-la. Ela esperou. Esperou mais um pouco, mas não sentiu nada. Você pensou que seria tão fácil? Ele a trouxe de volta à realidade. Um arrepio percorreu a espinha de Maia quando ouviu a voz de Victor em seu ouvido. Prove-me que você pode ser meu, e só então lhe darei o que você tanto deseja. Dedimon. Maia gaguejou com uma cara frustrada. Provocar tanto uma mulher, apenas para deixá-la chapada e seca assim, era obra do próprio diabo. Nenhum homem brincaria com ela assim. Sim, eu sou um demônio. Mas não qualquer demônio. Eu sou o rei deles. Victor sorriu enquanto se afastava dela. Lembre-se, livre-se do lixo. Se na próxima vez que eu voltar, sentir algum deles a 100 metros de você, eles deixarão de existir. Essa foi a única bondade que Victor poderia oferecer a ela sobre esse assunto. Sim. A cúpula do silêncio desapareceu e todos se perguntaram sobre o que os dois estavam conversando. Uma resposta que se tornou bastante óbvia quando Maia olhou para Victor de forma sonhadora e predatória. Um visual que as meninas do clã Licos conheciam muito bem. Afinal, em algum momento de suas vidas, eles reagiram assim quando queriam alguém. Mas nunca pensaram que viriam essa reação na matriarca de seu clã. Antes que Skatash ou Metis pudessem perguntar qualquer coisa, ocorreu uma explosão, tirando a estranha atmosfera. Boron. Esta era uma situação estranha. Ainda não era noite, então por que havia uma lua no céu? Sim, Skatash sabia que mesmo com sol, a lua nunca desapareceria da terra. Essa explosão chamou a atenção do grupo, e logo eles viram Taz em sua forma híbrida lutando com um Volk totalmente transformado. Ambos estavam acima de um prédio, olhando um para o outro. Skatash olhou para o céu, especificamente para a lua.
Ela notou que, diferentemente das outras vezes em que lutou com lobisomens, esta lua era natural, não artificial. Mas esta era uma situação estranha. Ainda não era noite, então por que havia uma lua no céu? Sim, Scatachi sabia que mesmo com sol, a lua nunca desapareceria do céu, pois a lua era um corpo celeste. Mas esse não era o problema. O problema era que havia lua cheia no céu, embora ainda fosse dia. O que isso significa? Isso significava que esta ocorrência foi causada por alguns meios sobrenaturais. Os olhos de dragão de Scatachi se voltaram para Taza, cujo corpo emanava um leve brilho divino. Ela é uma deusa da lua. Não exatamente, respondeu Victor. Ela é a deusa dos lobos, mas a habilidade de invocar a lua deve estar em seu conjunto de habilidades. Não é incomum que algo assim aconteça. Febo, o lobisomem amaldiçoado por Zeus, tinha uma habilidade semelhante e, por causa disso, apesar de ser uma criatura amaldiçoada, ainda era amado por Ártemis. Metis falou. Febo não era homem? Victor perguntou, confuso. Sim. Eu também fiquei surpreso, respondeu Metis, entendendo por que Victor fez essa pergunta. Era bem sabido que Ártemis odiava os homens. Talvez porque ele sempre esteve na forma de lobo, ela não o via como um homem, mas como um animal. Sugeriu Victor. Talvez. Espere um pouco, Febo não é a contraparte romana de Apolo. Como ele poderia ser um lobisomem? Agora que você mencionou. É verdade, Victor assentiu depois de pensar por um momento. Pelo que me lembro das histórias gregas que li com Rubi, Licaon era o rei amaldiçoado por Zeus, disse Scatachi. Licaon. Licantropia. Licos. Oh. Victor procurou em suas memórias o nome do primeiro progenitor lobo e se lembrou de um nome. Licael, hein? Parece que a mitologia do lobo se misturou um pouco com a mitologia grega, causando essa confusão. Só para reforçar, só porque os humanos escrevem algo relacionado aos deuses não significa que esteja 100% correto. Mas na maioria das vezes está correto, certo? As histórias dos três deuses maiores e seus feitos magníficos são um bom exemplo. Victor falou com desdém. Hugh, Metis resmungou. Deixe-me reformular minhas palavras. Na maioria das vezes, a história contada na mitologia que os humanos escreveram não é 100% correta, pelo menos quando se trata de histórias menores que não envolvem os 12 deuses maiores. Essa é uma descrição melhor, minha querida filha. Victor sorriu. Metis bufou e virou o rosto ligeiramente vermelho. Ela odiava e amava ao mesmo tempo quando ele ligava para sua filha. Por que você simplesmente não morre logo, Volk? Para evitar seu destino inevitável, Taza rosnou enquanto jogava o cabelo para trás. A rainha que estava abaixo de Volk não existia mais, e nenhuma fraqueza foi vista. Na frente de todos estava o monarca dos lobisomens, a mulher que sozinha enganou um panteão inteiro. Pare com essa bobagem, Taza, rosnou Volk. Você não pode me derrotar. Você não podia antes e não pode agora. Por que você simplesmente não se submete e podemos acabar com esse absurdo? Quanto mais desta cidade você vai destruir até ficar satisfeito? Você não vê a confiança dos cidadãos desmoronando? A família real deve permanecer unida. Os edifícios podem ser reconstruídos, assim como a confiança dos cidadãos. Posso fazer isso facilmente, mas você, Volk, você pode. Volk não poderia dizer sim com pura confiança como Taza. Claro que você não pode. Você é um excelente guerreiro, mas é um péssimo monarca e político. Sem mim você é inútil. Você é apenas um pedaço de merda que eu gostei. Oh, isso machucou até mim, e eu nem sou parente dela. O grupo olhou para o jovem membro do clã Licos que falou essas palavras. O garoto de 16 anos corou um pouco de vergonha ao se ver sendo encarado por tantas pessoas. Victor sorriu e aliviou o clima do menino. Na verdade, as mulheres podem ser cruéis quando têm sede de vingança. Então, aprenda, garoto. Na hora de escolher uma mulher, escolha apenas aquelas que são obsessivas e malucas, e mantenha-as sempre sob controle. Victor compartilhou suas crenças com o menino. Eles são os melhores companheiros que você pode pedir. Claro, não se esqueça de ser mais forte que eles, ou você ficará à mercê deles. O menino estremeceu. Estou bem, majestade. Meu clã está cheio dessas mulheres maravilhosas, e não tenho intenção de ser como meus tios. Prefiro uma mulher gentil. Garoto.
Victor quase teve vontade de rir ao ver as mulheres do clã da neve olhando para o garoto como se quisessem esfolá-lo vivo. O menino simplesmente encolheu como um cervo esperando para ser caçado. Para encontrar alguém gentil, você precisa primeiro ser forte, ou nunca a encontrará. Afinal, é raro que tal mulher exista em nosso mundo. O que Victor disse não era mentira. Mulheres como Saz e Jeanne, que eram naturalmente bons e boas, eram escassas. As mulheres sobrenaturais eram mais gananciosas, egocêntricas, manipuladoras e, às vezes, bastante maliciosas. Claro que houve exceções, mas na maioria das vezes essa era a norma. Eca. Sua Majestade está certa. O menino resmungou quando parou para pensar nas palavras de Victor e percebeu que estava certo. Victor riu. De alguma forma, esse garoto lembrava muito de Andreu quando ele era mais jovem. Falando naquele homem, irei visitá-lo mais tarde. Eu vi que ele estava namorando alguém na cidade do Clã da Neve. Pensou Victor. Você. O rosto de Volk tremia de raiva. Porra, quando ele explodiu de raiva, um som estrondoso foi ouvido e um buraco apareceu no peito de Volk. É? Você finalmente baixou a guarda, Taza falou com desdém. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 848. Uma mulher boa. 3 porra. Quando ele explodiu de raiva, um som estrondoso foi ouvido e um buraco apareceu no peito de Volk. É? Você finalmente baixou a guarda, Taza falou com desdém. Volk olhou na direção de onde veio o projétil e viu um lobisomem posicionado como um atirador ao longe. Covarde. Ele rosnou de raiva e forçou seu ferimento a fechar, mas não estava fechando. Wolfsbane. Ele murmurou enquanto caía de joelhos. Ele olhou para o buraco em seu peito. Este não é um Wolfsbane normal. Posso sentir meu sistema falhando. O que é isso? Alguma bobagem egípcia que ela inventou? E por que não pude reagir a essa bala com meus sentidos? Normalmente, posso facilmente desviar de uma bala. Volk olhou para o projétil e seu rosto se contorceu ao ver o que era. Metal demoníaco. Alucard. Ele rugiu internamente, olhando ao redor, e viu um homem com asas de dragão olhando para ele com um grande sorriso no rosto. Droga. Covarde. A cauda de lobo de Taza balançou, seus olhos brilharam e seu desdém por Volk praticamente triplicou. O covarde foi você que me atacou enquanto eu confiava em você. O covarde foi você fazendo planos contra mim, embora eu confiasse em você e apoiasse seus planos. Você agiu primeiro, Volk. Você pisoteou meu orgulho. Portanto, é lógico que eu destrua tudo que você construiu com todas as minhas forças, usando tudo que está à minha disposição. Volk tossiu várias vezes e sangue começou a sair de seus orifícios. Taza caminhou em direção a Volk. Seu legado será roubado e destruído. Sua presença será apagada dos livros de história e da memória das pessoas. Farei com que todos esqueçam quem você é, mesmo que tenha que pedir ajuda aos vampiros em quem você tanto confia. O grande rei dos lobisomens, Volk Fenrir, será reduzido a nada mais do que um lobo aleatório que morreu enquanto lutava contra um escravo vampiro aleatório. Você não será ninguém, como sempre foi, se não fosse pela minha ajuda. PFFFT. Victor colocou a mão na boca e tentou manter a atitude séria, mas logo não conseguiu controlar o riso e soltou. Ah! Ele começou a bater palmas como se estivesse assistindo a um grande espetáculo. A cada palmas, um som alto ecoava ao seu redor, tal foi a força de suas ações simples. Ver. É disso que estou falando. Sem misericórdia, sem cordialidade, apenas puro domínio e obediência. Ela é a monarca perfeita. Ela não é uma monarca. Ela é uma tirana, Adão falou. Exatamente, meu querido sogro. Ela é uma tirana que é o monarca, muito diferente de Volk, que é apenas uma tirana incompetente. No nosso mundo não há espaço para cordialidade e não há espaço para diplomacia interna. Quem está no topo dita tudo. Um governo que tem o poder dividido é falho. Por causa disso, Victor garantiu que todas as pessoas mais importantes dentro de sua facção fossem suas esposas. Devido à preferência de Victor por mulheres obsessivas e loucas que fossem 100% leais a ele, seu governo nunca teria dividido o poder porque o poder sempre esteve nas mãos de sua família. Nem mesmo seus futuros filhos teriam posição relevante de poder dentro de sua facção, somente aquelas que fossem suas esposas teriam essa posição. Do lado de fora, parecia que havia diplomacia, mas todos sabiam muito bem que Victor tinha autoridade total.
Mas apesar disso, Victor ainda deixava suas esposas lidarem com seu próprio povo, como no caso de Aruna. Mesmo que ela fosse sua esposa, e ele tivesse uma certa autoridade com os Shokais, quem comandou os Shokais foi Aruna, não ele. O mesmo aconteceria no futuro com os lobisomens. Victor teve algum problema com isso? Claro que não. Afinal, a rainha desses povos seria sua esposa, uma esposa forte, tirana e cruel. Quem se atreveria a questioná-la? Leona, Mai e Tasa com os lobisomens. Aruna com os Shokais. Afrodite, esta e Metis com as deusas. Roxane com as fadas e seres ligados à árvore do mundo. Violette, Saz e Rubi com os vampiros. Os demônios com seus generais demoníacos e a própria Lilith. E seus queridos discípulos com os humanos. No final, todos estariam sob seu domínio absoluto. As próximas serão as bruxas o panteão nórdico. O sorriso de Victor cresceu. Ele mal podia esperar que seu querido mestre pedisse sua ajuda demoníaca. Observando as reações de Victor, Skatash exibiu um pequeno sorriso. O dragão dentro dele o mudou. Ele se tornou mais ativo, mais conquistador, mais tirânico. Sua humanidade foi completamente apagada e tudo o que resta são seus princípios impressos em sua alma. O dragão dentro de si o fez olhar para o mundo e desejá-lo para si mesmo. Victor se tornou um rei conquistador. Na verdade, ele já era assim. Essas características foram vistas quando ele estava conquistando o inferno. Mas no inferno, era uma questão de necessidade. Agora, não foi uma questão de necessidade, mas porque ele queria fazer. Ele fez um movimento com as bruxas, embora não precisasse. Inicialmente, ele só queria apoiar Taz e torná-la uma boa mulher como fez com Jeanne e Morgana, mas seus desejos evoluíram um pouco. Ele ainda queria fazer dela uma boa mulher, mas também a queria para si, junto com toda a sua raça e influência. Como um dragão inscrito nas histórias das mitologias, Victor estava acumulando tesouros. Mas a única diferença entre os dragões mitológicos e Victor era que ele não estava acumulando tesouros simples como ouro ou artefatos. Ele estava acumulando poder. Poder em todas as formas, na forma de influência com outras raças, na forma de tecnologia, na forma de puro poder de batalha, na forma de subordinados. Se os historiadores vissem as ações de Victor, eles as descreveriam como a ascensão de um imperador. Um imperador dragão. Vou-te por essa ajuda, eu fiz de você um rei. Ela o jogou no chão. Você fala demais, Tasa. Alguém como você que não tinha para onde ir e foi resgatado por mim. Tasa agarrou Volk pelo pescoço e ergueu-o no ar. Você está certo. No passado, eu não tinha para onde ir quando fugia do meu panteão. Eu era fraco, meu povo era fraco. E você me ajudou, você nos escondeu e, em troca dessa ajuda, eu fiz de você um rei. Ela o jogou no chão. E o que eu ganho em troca desse ato? O que eu ganho? Uma facada nas costas do meu amado marido. Taz apertou ainda mais o pescoço de Volk enquanto cuspia no chão com desgosto. Você me traiu primeiro com aquele sugador de sangue. Volk retrucou. O aperto no pescoço de Volk parou e ela olhou para ele com olhos frios. Entendo. Assim como eu esperava, é tudo sobre ele, hein? Tudo por causa do ciúme. Ciúmes? Você me traiu com aquele bastardo. Como você ousa falar sobre lealdade quando dormiu com um maldito vampiro? Eu nunca dormi com Victor, Volk, Tasa falou friamente. Você acha que eu sou um idiota? Você acha que eu não sei sobre seus encontros noturnos? Se você fosse 1% do homem que Victor é, você teria confiado em mim e falado comigo, me perguntado diretamente, como um homem confiante e alfa faria, mas não. Em vez disso, você decidiu me apunhalar pelas costas. Sem mencionar que toda essa situação se desenrolou dessa maneira porque você antagonizou desnecessariamente o Rei Demônio. Já falei 1000 vezes, deixe eu cuidar das negociações, mas o que você fez? Por causa do seu ciúme inútil, você interferiu. E agora aqui estamos. Ciúme inútil. Volk rosnou. Correto, Tasa disse friamente. Sim, eu acho bonito. E em algum lugar da sua mente você também o acha bonito, mas isso é normal. Sua existência só é bela porque ele foi abençoado por uma deusa da beleza. Mas só porque acho alguém atraente não significa que trairei meu relacionamento. Você sabe o que essas palavras me mostram? Que você nunca confiou totalmente em mim desde o início. Tasa soltou Volk. Mas está tudo bem.
Eu também nunca confiei totalmente em você. Não é da minha natureza confiar totalmente em uma pessoa, então fiz planos alternativos para o caso de algo dar errado. Bidovro.com. O poder dourado começou a emanar de seu corpo quando Taza parou de andar e olhou para Volk. Serei honesta com você. Mesmo quando o rei demônio veio aos meus aposentos para negociar comigo pessoalmente, eu era forte e não me deixei cair em seu encanto. Consegui um acordo benéfico para nós dois. E em troca, passei várias noites com alguém que poderia realmente me entender. Depois que o acordo terminou, me vi desejando aquele sentimento novamente. Aquele sentimento de confiança incondicional, algo que nunca conseguiria de você. Depois daquele dia, eu me peguei querendo ser dele. Me peguei querendo que ele me amasse daquele jeito também. Me peguei querendo que ele me pegasse por trás e me fodesse com tanta força que ele depositasse todas as suas sementes férteis dentro de mim, e coloquei uma criança dentro do meu ventre. Skatashi e Metis olharam cegamente para Victor. O que? Não sou eu quem está dizendo isso. É ela. Victor disse o óbvio com uma cara inocente. As duas mulheres apenas bufaram e se viraram. Mas mesmo que eu quisesse isso, não agi de acordo. Sou uma deusa, uma monarca e sei muito bem como controlar meus desejos. Mas agora isso mudou. Volk sentiu um frio na barriga ao ver o rosto daquela mulher. Você mudou isso? Ela sorriu friamente, seu poder dourado aumentando ainda mais. Você estava com tanto ciúme que decidiu agir de maneira tola. E agora, por causa de suas ações, seus maiores medos se tornarão realidade. Assim que você morrer, me deixarei levar pelos braços fortes daquele homem. Como companheiro de uma deusa do sexo, prevejo que lhe me dará um prazer que você nunca teria sido capaz de me dar. E com este ato, o fedor da sua existência será completamente apagado por ele. Alegra-te, Volk. Você mesmo causou sua própria queda. Você usou seu próprio chapéu verde. Putada cadela. Bang, bang. 2 tiros de atiradores de diferentes pontos perfuraram o corpo de Volk. Os tiros foram certeiros, mirando apenas nas pernas. O pessoal de Taza era assassino profissional e nunca erraria. Mas mesmo sem as pernas, Volk não parou de tentar avançar em direção a Taza. Patético. O poder dourado de Taza explodiu. Aqui está, aqui está. Finalmente. Sim. O ímpeto Victor era real. Ele adorava a sensação de ver uma boa mulher evoluindo. O que está por vir, Victor? Skatashi perguntou. O que mais? Victor voltou a flutuar pacificamente no ar, recuperando sua antiga postura, mas o sorriso divertido em seu rosto revelava muito sobre seu humor. A verdadeira forma divina de Taza foi finalmente alcançada. E tudo o que ela precisava fazer era se livrar do marido inútil que a limitava. Espere. Isso significa que ela evoluiu de uma deusa de baixo nível para uma deusa de alto nível? Metis perguntou. Pelo que ela sabia, apenas deuses de alto nível tinham uma forma verdadeira que lhe permitiria usar todos os seus poderes conceituais. Correto. Como isso é possível? Ela tinha potencial desde o início e o caminho já estava totalmente aberto. Ela só precisava se livrar daquele peso inútil. Foi o que meus instintos me disseram. Agora, nesta minha forma atual, posso ver claramente que estava correto. Que instinto insano e sem sentido é esse? Isso não faz sentido. Metis resmungou. Não tente entender. Ele nunca foi normal. Skatashi apenas balançou a cabeça. Maia, que estava ouvindo tudo isso, olhou brevemente para Victor e depois para Taza, cujo corpo começou a reaparecer. Quando a luz dourada começou a se dissipar e a forma verdadeira de Taza apareceu, Maia não pôde deixar de pensar. Algemas que prendem seu potencial, hein? Maia olhou brevemente para seus maridos e um pequeno sorriso frio apareceu em seu rosto. Inconscientemente, todos os homens sentiram um arrepio na espinha, mas não sabiam de onde vinha e por isso não se importaram muito. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 849. Alfa entre alfas. Quando a luz dourada desapareceu, uma mulher de 2 metros de altura apareceu. Ela tinha uma longa cauda de lobo preta com listras douradas que lembravam tatuagens. Listras apareceram por todo o seu corpo, concentrando-se em seu rosto, onde pareciam formar características de lobo. Seus olhos se estreitaram, suas orelhas ficaram mais proeminentes e seu corpo ficou mais definido e maior, assim como seus longos cabelos negros, que ficaram mais rebeldes e cresceram até os joelhos.
No geral, a mudança não foi muito diferente de sua forma anterior, mas todos aqui com sentidos aguçados perceberam a diferença. As pequenas diferenças na aparência não eram importantes, mas sim a mudança interna. Uma deusa lobo, hein? E pensar que ela iria adquirir uma nova divindade relacionada a uma raça inteira e suas subespécies. Victor riu. Bedovel com ela e como Lilith agora, não é? A deusa de uma raça inteira. Não exatamente. Eles são semelhantes, mas não são iguais. Antes de se tornar uma deusa, Lilith era a progenitora dos demônios, e quando ela se tornou uma deusa, ela se tornou a deusa dos demônios, com autoridade absoluta sobre os demônios, se ela desejasse. Foi por causa desse status que Victor fez vários planos para manter Lilith perto dele. Sim, desde o início, ela nunca teve chance de escapar dele. Felizmente, a deusa não estava mais interessada em governar e apenas desejava aproveitar a vida. Enquanto isso, Taza é apenas a deusa dos lobos, não sua progenitora. Victor parou de falar e arregalou os olhos. Vencedor. Scatash olhou para Victor confuso. Vendo sua expressão facial, ela olhou para Taza, mas não sentiu ou viu nada. O que ele está vendo? Scatash se perguntou. Agora, isso é interessante. E pensar que algo assim poderia acontecer, disse Maia com uma expressão chocada. Eu disse que ela era mais qualificada, Victor apenas sorriu. As mudanças que Victor e Maia sentiram começaram a se manifestar na realidade. As tatuagens douradas de Maia começaram a cobrir seu corpo e brilhavam em ouro. No momento seguinte, a maioria das tatuagens desapareceu, deixando apenas as feições de lobo em seu rosto. Taz olhou para o punho e sorriu. Ele estava certo. Você estava me limitando, Volk. Você. Como isso é possível? Volk exclamou em estado de choque. Sou mais qualificado que você, não é óbvio? O silêncio caiu ao redor deles. As veias começaram a inchar na cabeça de Volk e então uma explosão de poder irrompeu dele. Isso é impossível. Você? Mais qualificado que eu? Absurdo. Eu sou o rei dos lobisomens. Ele começou a gritar enquanto rastejava em direção a Taza. Pai, você pode explicar o que está acontecendo? Metis perguntou seriamente e então corou ao perceber o que havia dito. Victor sorriu para Metis, deixando a deusa dragão ainda mais envergonhada. Muito bem, minha filha. Hugh, por favor, pare de brincar comigo. Foi apenas um lapso de língua. Victor não comentou nem fez promessas. Ele simplesmente disse, assim como eu evoluí de um humano normal para o progenitor dos vampiros no começo. O mesmo aconteceu com Taza. Como isso é possível? Scatash perguntou. Ela não tem sangue especial, certo? Sim, ela não quer. Então, como? Em vez de responder a pergunta, Victor disse as seguintes frases. Em cada era nasce o progenitor de uma raça. Não pode haver dois progenitores da mesma raça na mesma era. Essas frases lhe parecem familiares? Sim, já os ouvi muitas vezes no passado, respondeu Scatash antes de continuar. Não me diga. Sim, foi isso que aconteceu. O requisito para se tornar o progenitor dos lobisomens já estava com Taz e Volk, mas somente quando um derrotou o outro o equilíbrio decidiu qual era mais adequado. Honestamente, esse insight quebrou tudo para Victor quando ele percebeu que o equilíbrio tinha mais consciência do que ele esperava. Em seu atual nível de força, ele não sabia dizer se foi o próprio sistema que decidiu ajudar Taz ou se foi outra entidade primordial, como foi o caso das bruxas. Ele não sabia o que era. Mas ele sabia que tinha havido interferência externa. Originalmente, para se tornar o progenitor, você precisava de um requisito, RH no Blood, o mesmo sangue que Victor tinha como humano no passado, o sangue dourado que os vampiros adoravam como uma iguaria. Este era o requisito para que lobisomens e vampiros se tornassem progenitores, o que, logicamente falando, era bastante estranho. Como poderiam duas raças opostas e diferentes ter a mesma exigência para se tornarem algo maior? A única explicação poderia ser que eles vieram da mesma fonte, do mesmo planeta, o que significava que partilhavam características semelhantes. Mas mesmo essa explicação carecia de consistência, afinal, lobisomens e vampiros não eram a mesma coisa. Eles eram polos opostos um do outro. Mas neste caso, demônios e anjos também eram polos opostos um do outro e vieram da mesma fonte há milhares de anos. Alguns demônios mais antigos eram anjos, como Paimon,
que já foi um anjo e se tornou um demônio. Talvez tenha sido o mesmo caso com lobisomens e vampiros. Talvez, em seu planeta original, eles tivessem uma situação semelhante à dos anjos e demônios. Victor não sabia, ele não sabia de nada disso. É por isso que ele só poderia fazer suposições com base no que descobriu. Ao olhar para Taza, esses pensamentos apareceram na mente de Victor em uma fração de segundo. Com seus olhos únicos, ele pôde ver claramente que a mulher havia se tornado uma entidade semelhante a Medusa e Lilith. Ela havia se tornado uma progenitora completa, e sua alma estava se refinando e mudando visivelmente, uma visão que apenas aqueles com sentidos semelhantes aos de Victor podiam ver. Interessante. Nós realmente somos opostos um do outro. Victor percebeu que as propriedades da alma de Taza eram diferentes das dele. Enquanto o dele era absorver e acumular, o dela era dispersar e dissipar. O que isso significa? Foi simples. Enquanto sua alma armazenava almas para ele usar mais tarde, e ele poderia usar essa autoridade para manipular almas e sangue, Taza era mais simples. Existia na forma de tornar-se uma existência incomparável. Sua alma existia para expulsar o poder, e quanto mais seguidores ela tinha, mais dela. Ela não interagia com os outros como ele, mas sim dentro de si mesma. Seus poderes existiam na forma de tornar-se uma existência incomparável. Sua alma existia para expulsar o poder, e quanto mais seguidores ela tinha, mais seu poder era expulso. Sua energia não existia em seu corpo, mas em cada ser ela comandava como alfa. Pense nisso como uma colmeia. Taza é rainha, e todos os seus seguidores contribuem com poder para ela. Ao contrário de um lobo normal, ela não perdeu poder quando um desses seguidores morreu. Em vez disso, ela perdeu apenas uma porcentagem de seu impulso de poder. Se a força base de Taza fosse listada como 0%, ao adicionar um seguidor, esse aumento de força se tornaria alguns pontos percentuais maior. Mesmo que esse seguidor morresse, sua força base não diminuiria como outros alfas, que poderiam se tornar tão fracos quanto um beta se perdessem todos os seus seguidores. Ela simplesmente retornaria a 0%. Bem, ela é a progenitora, então não faria sentido para ele entrar no negativo, já que ela pode criar mais lobisomens, até mesmo lobisomens alfa, se desejar, pensou Victor. A força numérica era característica dos lobisomens, eles eram um bando. A força individual era característica dos vampiros, eles eram seres mais egoístas. Nenhum deles estava errado, mas honestamente, Victor preferia as características dos vampiros. Ter seu poder dependente de milhões de outros seres era completamente sem sentido para ele. Embora não seja como se ela não pudesse se tornar mais forte sozinha. Ela poderia se tornar tão forte que, se perder seguidores, seu poder não diminuirá tanto com os power-ups. Agora que Victor parou para pensar com cuidado, isso não estava completamente quebrado. Quanto mais a sociedade de Taza se desenvolvesse e tivesse mais membros, mais forte ela se tornaria. Essa habilidade realmente parecia ser sua habilidade de absorver almas, mas enquanto Victor teve que matar alguém e absorver sua alma, Taza apenas teve que criar outro ser e torná-lo mais forte. Eles eram verdadeiramente opostos um do outro. Houve também um fato interessante que Victor percebeu. No momento em que ela se tornou uma progenitora, um vínculo foi automaticamente criado com todos os lobisomens. E quando ele disse todos, ele quis dizer exatamente isso. Todos os lobisomens, sejam eles bandidos, aqueles que não a seguiram, ou mesmo aqueles que não sabiam de sua existência, automaticamente se tornaram seu beta. Olhando para os milhares de fios conectando a alma de Taza, Victor mais uma vez percebeu que eles eram opostos um do outro. Rei! Você não é o rei. Com um brilho nos olhos, Taza exerceu sua nova influência e silenciou Volk. Você é apenas uma criança com delírios de poder. Taza apontou a mão para Volk e uma força invisível tomou conta de seu corpo. Roxana, sim, querido. Ela está usando energia positiva. Parece que minha irmã está apoiando totalmente agora, assim como aconteceu com Fenrir. Aurora parecia estar apoiando totalmente Taza agora. Bem, desde o início, os lobisomens tiveram uma conexão com a árvore do mundo. A mulher simplesmente expandiu essa conexão com Taza devido ao seu novo status, pensou Victor, achando esse desenvolvimento lógico. Um poder que não pertence mais a você. Com a mão esquerda, Taza começou a puxar algo de Volk. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.